É um absurdo. O Cruzeiro vendeu o Cauã Prats por 12 milhões de euros. Só 12 milhões de euros? O garoto vale 50 milhões de euros. Ô, galera, eu tô brincando, tá? Eu fiz isso aqui só pra chamar a sua atenção. Fique comigo até o final do vídeo. E eu vou dar a minha opinião aqui e falar que o Cruzeiro está certo em vender Cauã Prats, ok? Eu acho que esse é o momento de fazer a venda. Fica comigo até o final do vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva. Dá um joinha nesse vídeo, você vai gostar dele. Compartilha aí com o Cruzeirense, com pessoas que gostam de análises, opiniões, textos e ative o sininho para quando sair vídeo novo. Todos os dias sai vídeo aqui no Conexão 31 para você não perder nenhuma análise. E vamos logo ao assunto do vídeo. O Cruzeiro está alinhando a venda de Cauã Prats, lateral esquerdo de apenas 17 anos, para o clube alemão Borussia Dortmund. Segundo informações já veiculadas aí, né, em vários portais, a transação chega a 12 milhões de euros. Outros detalhes o Cruzeiro vai com certeza colocar mais à frente aí, mas o que se sabe até então é isso, e que ele só vai se apresentar em agosto, após a Copa do Mundo, após completar 18 anos. Ele tem apenas 17 anos. E muita gente aí reclamando, o Cruzeiro não deveria ter vendido, fazendo comparações com, por exemplo, o Wesley, lateral direito, que foi vendido pelo Flamengo para Roma, pelo dobro do valor. Muitas comparações, né? Mas uma coisa é, o Wesley já tinha até convocação para a seleção brasileira, tá, gente? Isso faz diferença demais, faz diferença, tá? No mercado. E aí, eu não vou falar a minha opinião ou o que eu gostaria. Eu vou falar como é o futebol, como acontecem os negócios, como se precifica, como vender, quando vender. Não é o que eu quero, é como a vida funciona, como as coisas funcionam no futebol. Então vamos lá. Primeira coisa, o Cruzeiro só está nessa situação por mérito do Cruzeiro, por mérito do Kaique, por mérito do Cauã Prats e por mérito de outros jogadores que eu vou explicar já no vídeo. Hoje o Cruzeiro, contando sub-20 e profissional, o Cruzeiro tem 4 laterais esquerdos. E o que tá acontecendo? Os 2 laterais esquerdos da base do sub-20, o William titular e o Gustavinho reserva, campeão da Copinha agora, domingo, em cima do São Paulo. O William fez o primeiro gol e o Gustavinho fez o 2-1, o gol do título. E os dois precisam de espaço e estão pedindo passagem para eles continuarem evoluindo. Então eles precisam de espaço no profissional para continuar evoluindo. E aí você tem 2 laterais no sub-20, uma titular, outra reserva. Precisam passar. E aí, para gerar espaço, você vai lá pro profissional. E aí, como é que eu coloco esse jogador aqui? E aí, vamos lá. Ó, pra mim, o certo é você ter um titular, você ter um reserva e você ter um promissor. Um titular, um reserva, um promissor. 3 jogadores. Nós estamos falando que tem 4. Ou seja, o Cruzeiro ou ele vende ou ele desperdiça. Por isso que eu acho certo, o Cruzeiro precisa vender um dos 4. Um dos 4 precisa ser vendido. Pô, cara, vai vender o Gustavinho? Cara, tá verde ainda. Vai vender o William? Tá verde ainda. Então o Cruzeiro, cara, qual é o jogador mais pronto a ser vendido? Teoricamente, na teoria, o titular. Vamos lá, o Cruzeiro vai pro mercado e vai apurar o preço do Kaique. O Cruzeiro não consegue 10 milhões ou acima de 10 milhões de euros no Kaique. E aí, vamos pro lado técnico, perder um jogador que é titular e que vem muito bem, tá? Mérito do Cruzeiro, mérito do Kaique. O Kaique vem muito bem. Como é que você perde um titular por menos de 10 milhões de euros? Com esses 10 milhões de euros, você vai pro mercado, vai contratar um jogador, você vai trocar 6 por meia dúzia. Você não vai ter lucratividade. Então o Cruzeiro, cara, o que eu tô apurando no Kaique não vale a pena vender. O Cruzeiro faz certo, não vou vender o Kaique então. Mas eu continuo com a necessidade de vender, porque os jogadores estão pedindo passagem. Tem 4, eu só posso ter 3, ok? Então não posso vender o Kaique, porque não é interessante pelo preço apurado do mercado. É o mercado, gente, não é o que você quer, não é o que eu quero. É o que o mercado paga, ok? Então não vou vender o Kaique. Quando vai pro mercado apurar pelo Cauã Prats, que ainda não está pronto, diga-se de passagem, o Cruzeiro consegue apurar mais de 10 milhões de euros. Consigo apurar mais no Cauã Prats do que no Kaique. Cara, o Kaique tá pronto, o Cauã Prats ainda não tá pronto. Cara, eu preciso vender. Então vou vender o Cauã Prats. Então por isso que eu acho que o Cruzeiro faz certo em vender o Cauã Prats. Ah, mas o Cauã Prats ainda não tá pronto, ele pode ser melhor do que o Kaique. E realmente eu fiz um vídeo, se você voltar uns vídeos aí atrás, você vai ver que eu tenho essa opinião e essa percepção. Olhando os dois, tomando as decisões corretas, nenhum dos dois ter acidente na carreira e escolherem os caminhos certos, o Cauã Prats vai mais longe do que o Kaique. Não é a minha opinião, tá, gente? É o que o mercado diz. É perfil de jogador.
tá? E aí eu não vou explicar a você, como é que você faz essa leitura? Eu não dou curso não, tá, gente? Aí tem que procurar alguém que vende curso online pra isso. Aqui eu só falo como o futebol é, como as coisas acontecem, como o mercado lê e dita as regras. O Cauã Prats e o Kaique escolhendo certinho, nenhum erro na carreira. O Cauã Prats tem uma projeção maior do que a do Kaique. Tanto que o mercado tá dizendo que o Cauã Prats, mais jovem, 17 anos, ainda não está maduro, ele consegue apurar mais valor, o Cruzeiro consegue apurar mais no Cauã Prats do que no Kaique, ok? Como o futebol funciona. Então o Cruzeiro vai vender o Cauã Prats e vai abrir o caminho para, se você for olhar na lógica, é o William, que é o titular na base. Vai abrir o caminho pro William ser o reserva imediato do Kaique. E abre espaço pro Gustavinho pra ele realmente ser o titular no sub-20. De repente pode vir também no profissional. E ali ele e o William brigar por posição. Quem sair melhor, de repente vira o reserva imediato. Fato é, o Cruzeiro faz um caixa, faz um dinheiro importante. Mantém também uma importância de venda futura no Cauã Prats. Né? O Cruzeiro não precisa de dinheiro. O Cruzeiro precisa sim de dinheiro. Se o Cruzeiro quer competir com o Flamengo, que tá faturando na casa de 2 bilhões, e o Palmeiras, que tá faturando na casa de 1 bilhão, o Cruzeiro precisa vender jogadores. O Cruzeiro não pode perder seus titulares. Tem que manter a base e manter o titular. Agora, o Cruzeiro precisa vender os reservas. O Cruzeiro precisa fazer o que Flamengo e Palmeiras faz. É vender na fonte, irmão. Vender o apartamento na planta. Eles fazem isso recorrentemente. E ele é um dinheiro importante que vai fortalecendo o caixa da empresa e vai sustentando o projeto a longo prazo. Então, gente, o Cruzeiro precisa vender jogadores. Não pode vender o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Beleza, então vamos vender jogador da base. Vamos vender os reservas imediato. Mas fato é, o Cruzeiro precisa vender se quer ser um projeto a longo prazo sustentável e competir em altíssimo nível com o Flamengo e com o Palmeiras no continente, precisa vender. Então, eu acho acertada a venda do Cauã Prats. Ao time, cara, o time que você tem na sua mente, dá pra amadurecer mais o Cauã Prats e depois vender ele. O futebol não respeita esse time que você tem aí na sua cabeça, entendeu? Acabei de falar, temos 4 jogadores. O Gustavinho e o William tá lá atrás se empurrando, falando, eu preciso de passagem. É o meu time. O Kaique tá lá na ponta falando, velho, eu tô bem pra caramba, eu sou titular absoluto, eu fui um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, cogitado na seleção. E aí o Cauã Prats tá atrás dele assim, meu amigo, eu tenho potencial pra caramba, eu tenho 17 anos, eu já tô na seleção sub-20, eu sou promissor. Então, o Cruzeiro, gente, e os jogadores, por mérito, estão passando por essa situação. Então, tem que vender, é o time, tá? O time do futebol agora não vai aguardar o Cauã Prats amadurecer pro Cruzeiro vender ele por 20 milhões de euros lá na frente. Vai valer? Vai valer. Mas o Cruzeiro não vai ter esse time, justamente por causa dessa fila. E ali o Cruzeiro vai passar isso em vários outros setores, tá, gente? Tem outros jogadores na base pedindo passagem e o Cruzeiro vai ter que comercializar alguns reservas pra gerar esse espaço. Beleza? Eu vou ficar por aqui, galera. E você que não me segue nas redes sociais, me siga lá nas redes sociais. Diego de Leon, OFC e Conexão 31. Você que não é inscrito aqui, se inscreva. Curta esse vídeo. É isso aí, galera. E até o próximo vídeo. Tamo junto.